E aí, galera da Rádio Sport Like, aqui é o seu narrador trazendo uma notícia que deixou a nação rubro-negra de coração partido. O Flamengo perdeu a final da Copa Intercontinental para o Paris Saint-Germain nos pênaltis. Foi 1-1 no tempo normal e prorrogação, mas nas cobranças o goleiro Safonov virou o herói e o PSG levou o título. 4 defesas do russo. 4. É de arrepiar. Meus amigos, o Mengão fez uma partida gigantesca contra o rico e poderoso PSG. Jogou de igual para igual com os campeões europeus. Não se intimidou, não se entregou. Mas nos pênaltis aconteceu o inesperado. Safonov defendeu cobranças de Saul, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. Foram 4 defesas em 5 cobranças. É recorde histórico. O jogo foi disputado na quarta-feira, dia 17 de dezembro, no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e começou tenso, equilibrado, com as duas equipes se estudando. O PSG, com seus craques europeus, tentava impor seu estilo. O Flamengo, com muita coragem, não ficava atrás. E logo aos 8 minutos do primeiro tempo, aconteceu. Dembélé arrancou pela direita, invadiu a área e bateu cruzado. 1-0 PSG, o Maracanã. Ops, o Ahmad Bin Ali ficou em silêncio entre os brasileiros. O time francês abriu o placar cedo, mas o Flamengo não se abateu, foi para cima, pressionou, criou chances e quase empatou várias vezes no primeiro tempo. Mas Safonov já começava a aparecer, fez defesas importantes, segurou o 1-0 até o intervalo. No segundo tempo, Filipe Luís colocou Pedro em campo. O camisa 9, que voltava de lesão, entrou no lugar de Carrascal. E o Mengão melhorou. Passou a ter mais presença na área. Mais perigo. E aos 15 minutos do segundo tempo, justiça foi feita. Marquinhos chutou a canela de Arrascaeta na área. O árbitro foi chamado pelo VAR, revisou o lance e marcou pênalti. Jorginho foi para a bola, deu aquele pulinho famoso, deslocou Safonov. 1-1. Empate merecido. O jogo ficou aberto, emocionante. O PSG tentava voltar à frente. O Flamengo buscava a virada. Luiz Henrique colocou Barcola em campo. Filipe Luís respondeu com De La Cruz, Saul e Cebolinha. Era tudo ou nada, mas ninguém conseguiu desempatar. 1-1 no tempo normal. Vamos para a prorrogação. 30 minutos extras para conhecer o campeão do mundo. E a prorrogação foi nervosa, com muitos erros de passe, muitas faltas. O cansaço bateu nos dois times. O PSG teve uma chance com Marquinhos, mas cabeceou mal. O Flamengo também chegou perto, mas sem efetividade. E aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, olha que susto! O garoto indiantou, de apenas 17 anos, entrou e quase decidiu. Acertou um petardo de fora da área que pegou na trave. Por centímetros não foi gol. Apitou o árbitro. Fim da prorrogação. 1-1 no placar. Vamos para os pênaltis. E aí começou o drama rubro-negro. De La Cruz bateu o primeiro para o Flamengo. Converteu. Vitinha respondeu pelo PSG. 1-1. Mas aí Saul foi cobrar o segundo do Mengão e Safonov Spawn. Ou primeira defesa. Dembélé foi para o PSG e isolou por cima do gol. Seguia 1-1. Pedro, que tinha voltado de lesão, foi para o terceiro pênalti e Safonov defendeu novamente. Segunda defesa do russo. Nuno Mendes converteu para o PSG. 2-1 para os franceses. Léo Pereira foi cobrar para o Flamengo, bateu no meio e Safonov ficou parado e defendeu com o pé. Terceira defesa. Barcola bateu cruzado e Rossi espalmou. Ainda tinha esperança. 2-1 e chegou a última cobrança do Flamengo. Luiz Araújo foi para a bola, bateu cruzado no canto esquerdo e Safonov voou. Quarta defesa. Acabou. 2-1 nos pênaltis. PSG campeão intercontinental. Foi de arrepiar, galera. 4 defesas em 5 cobranças. Safonov entrou para a história. Coroou o PSG campeão mundial pela primeira vez. O clube francês tinha perdido a final do Mundial de Clubes em julho para o Chelsea, mas agora se recuperou e levou o caneco. E o Flamengo fica com o vice. Mas que vice honroso. Jogou de igual para igual com os campeões da Champions. Fez um jogo gigante. Merecia mais. Mas o futebol é assim, imprevisível, cruel às vezes. Saul publicou mensagem pedindo desculpas à torcida após perder o pênalti. O espanhol assumiu a responsabilidade.
É isso que se espera de um atleta profissional e tem que valorizar a temporada do Flamengo. 4 títulos em 2025: Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil e Carioca. Mais de 419 milhões de reais em premiações. É a melhor temporada financeira da história do clube. Com o vice da Intercontinental, o Mengão embolsou 4 milhões de dólares, equivalente a 21 milhões 600 mil reais. Somando tudo que ganhou no ano, ultrapassou os 400 milhões. É recorde. É isso aí, galera da Rádio Sport Like. Flamengo perde nos pênaltis para o PSG. Safonov fez história com 4 defesas. O Mengão fica com o vice, mas encerra 2025 como protagonista. 4 títulos, mais de 400 milhões em premiação. Temporada histórica, mas o gostinho amargo do vice-mundial fica na boca. Rádio Sport Like, empate sem gols. Final da Copa do Brasil. Segue aberta. E continuando aqui na Rádio Sport Like. E na mesma quarta-feira, mas em solo brasileiro, outra decisão movimentou o país. Corinthians e Vasco empataram em 0-0 na Neoquímica Arena pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Foi partida tensa, travada, com gols anulados dos dois lados. E agora tudo será decidido no domingo no Maracanã. Meus amigos, a Neoquímica Arena estava lotada. 47.339 torcedores. Renda histórica de 5.400.000 reais. A maior da história do estádio. A Fiel compareceu em peso, esperando a vitória. Mas o Vasco segurou. E olha que surpresa! Contrariando as expectativas, o Gigante da Colina foi superior durante grande parte da partida. Fernando Diniz montou um time corajoso que não se intimidou com a pressão. O Vasco finalizou 12 vezes contra apenas 8 do Corinthians. Foi melhor no jogo. A partida começou com o Corinthians pressionando. Nos primeiros minutos, o Timão rondava a área vascaína, mas pecava na troca de passes, não conseguia criar chances claras. O Vasco se defendia bem, organizado taticamente. E aos 7 minutos, primeiro cartão amarelo, Robert Renan fez falta dura em Breno Bidon e foi punido. O jogo começava pegado. A primeira finalização foi vascaína. Após boa jogada de Ryan, André Ramalho afastou o mal e Thiago Mendes arriscou de fora da área. Mandou por cima, mas já era o aviso. E aos 17 minutos, olha que lance. Andrés Gomes fez passe enfiado lindo e Ryan saiu cara a cara com Hugo Souza. Tocou na saída do goleiro. Golaço. Mas não, a bandeira subiu. Impedimento. Gol anulado. O VAR confirmou a irregularidade. Que alívio para o Corinthians. Empolgado, o Vasco continuou pressionando. Coutinho finalizou de fora. Pumita também tentou. O Gigante da Colina estava melhor, criando mais. Mas aos 26 minutos foi a vez do Corinthians comemorar. Rodrigo Garro cobrou falta na área, André Ramalho desviou e Memphis Depay completou para o fundo das redes. Mas a arbitragem já apontava impedimento. Mais um gol anulado. Dessa vez, para o Timão. O primeiro tempo seguiu travado, brigado, com muitas faltas. Ranielli e Lucas Oliveira tomaram cartão amarelo. O placar permanecia 0-0 até o intervalo. No segundo tempo, as equipes voltaram com a mesma postura. Corinthians tentando controlar, Vasco buscando os contra-ataques. E aos 22 minutos, o lance mais perigoso do jogo. Felipe Coutinho cobrou o escanteio pelo lado esquerdo. A bola chegou em Cauã Barros na segunda trave. O volante cabeceou forte e acertou a trave. Na trave. Que susto para o Corinthians! Foi o momento em que o Vasco mais perto chegou de abrir o placar. Dorival Júnior reagiu. Colocou Maicon, Carrillo e Vitinho em campo. Buscou mais volume ofensivo. Do outro lado, Fernando Diniz respondeu com Vegete. O Pirata entrou para os minutos finais. E aos 35 minutos, olha que defesaça. Após boa troca de passes do Corinthians, Matheus Bidu cruzou na medida. Yuri Alberto finalizou a queima-roupa na pequena área e Léo Jardim fez um milagre. Defesa espetacular. Salvou o Vasco. Nos minutos finais, Memphis Depay não gostou de ser substituído e saiu reclamando. Dorival colocou o Dieguinho no lugar. Mas não adiantou. 0-0 até o fim. Rafael Rodrigo Klein apitou o final. Empate sem gols na Neoquímica Arena. A decisão vai para o Maracanã completamente aberta. E agora vem o jogo de volta, galera. Domingo, dia 21 de dezembro, às 18 horas e 30 minutos, no Maracanã.
O Vasco joga em casa buscando o bicampeonato. O Corinthians vai ao Rio de Janeiro em busca do Tera. E olha a situação. Não há critério de gol qualificado. Qualquer vitória no tempo normal garante o título. Se der empate novamente, vamos para os pênaltis. É tudo ou nada. Os ingressos para o setor do Vasco já estão esgotados. A expectativa é de recorde de público na temporada. O Maracanã vai estar lotado. Vai ser guerra. O campeão leva para casa 77 milhões, 100 mil reais. 77 milhões. Além da vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Tá tudo em jogo. Para vocês terem ideia da importância, esse confronto reúne dois técnicos que passaram recentemente pela seleção brasileira. Dorival Júnior e Fernando Diniz buscam reconhecimento profissional. Querem apagar as marcas negativas das eliminatórias. Após o jogo, Dorival demonstrou insatisfação com a atuação. Estamos buscando melhorar. Espero que em algum momento haja o reconhecimento profissional de tudo que está sendo feito, declarou o treinador. O Corinthians busca o tetracampeonato. Seria o quarto título na história da Copa do Brasil. As taças vieram em 1995, 2002 e 2009. Faz 16 anos do último. O Vasco quer o bicampeonato. Foi campeão em 2011, faz 14 anos. A torcida Cruz Maltina tá doida para voltar a comemorar. Hugo Souza foi eleito o melhor em campo pela torcida. Manteve seu retrospecto invicto contra o Vasco e vai precisar estar inspirado novamente no domingo. É isso aí, galera da Rádio Sport Like. Corinthians 0, Vasco 0. Final da Copa do Brasil segue aberta. 2 gols anulados, uma bola na trave. Grandes defesas. Foi tudo pro Maracanã. Domingo tem decisão. Quem leva? Timão ou Gigante? Descubra junto com a gente. Aqui é a Rádio Sport Like, a rádio que respira futebol. Curta, compartilhe, ative o sininho das notificações e fique sempre por dentro de tudo que rola no mundo da bola. Um forte abraço e até a próxima. Que domingo nos aguarda no Maraca!